jovem, como vai você? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Hoje vai ser uma aula que vai mudar um pouco o nosso cronograma, essa é a verdade. Eu percebi que algumas aulas que eu tinha colocado lá como Revolução Asiática na Ásia, Revolução na América, algum desses assuntos não precisa exatamente ter uma aula, para ser bem sincero. Até porque alguns desses assuntos a gente já abordou e acho que são assuntos que não são tão relevantes para o vestibular de vocês. Então aqui a gente vai falar hoje de Oriente Médio. Então é como se aquelas aulas de evolução elas vão ser talvez suprimidas para outro momento e assim por diante. Então hoje a gente vai falar de Oriente Médio. Primeiramente a gente tem que entender o contexto do Oriente Médio, certo? O Oriente Médio é talvez o berço da civilização. E aliás, o que é o Oriente Médio talvez seja a grande questão, né? Mas o Oriente Médio ele é meio que o berço da civilização. Dentro do Oriente Médio, na ideia de Oriente Médio, que a gente tem a concepção dos sumérios, dos babilônicos, dos persas, dos hebreus e outros vários povos do mundo antigo. Se a gente for estender um pouco mais, até mesmo nos egípcios, ok? Além disso, dentro desse mundo todo que é o Oriente Médio, Oriente Próximo, Ásia Ocidental, Ásia Anterior, não sei o modo, mas essa região do Oriente Médio foi berço também da civilização islâmica, no caso do surgimento do islamismo como religião. Depois, num processo de expansão dessa religião e desse modo de pensamento, que vai desaguar depois no fim no Império Turco-Otomano. Depois no fim do Império Turco-Otomano, que vai ser ali na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a constituição de vários países que vão estar dentro desse mundo de Oriente Médio. Então, ou seja, o Oriente Médio é a região do mundo, a região do planeta com maior atividade histórica, talvez, no mundo, né? Tudo que foi possível de acontecer já aconteceu ali na região do Oriente Médio. Mas o que é importante vocês saberem para o vestibular de vocês é que acho que, novamente, né, ao longo, assim como eu estou falando nas últimas aulas, esse assunto é um assunto complementar que vocês veem com o Godin lá em Oriente Médio, beleza? Quer dizer que isso não é importante? É importante, mas eu acho que esse assunto dentro da história comigo não tem tanto sentido assim, tá? Mas a gente vai abordar aqui, para não ficar uma lacuna, beleza? Então, agora a gente vai abordar de fato esse Oriente Médio. O que a gente está falando aqui? A gente vai falar do Oriente Médio entre a Primeira Guerra Mundial e o período da Guerra Fria. É nesse período todo que vão acontecer todos os problemas possíveis nessa região. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial e com a revelação do massacre judaico nos campos de concentração, se criou na comunidade internacional a existência de um local de memória para os judeus. A importância de ter um espaço de atuação histórico-social para a população judaica era, vamos dizer assim, o grande legado que se esperava, vamos dizer assim. A população judaica, ela é constantemente atacada durante os séculos 19 e 20, mas só que não só nesse período, né? O Holocausto não foi o único período de massacre da população judaica. Os judeus estão sendo perseguidos desde a antiguidade, para ser bem exato, assim, bem claro mesmo. Nunca existiu um estado judaico no mundo, né? Não existiu, por exemplo, a gente tem estados com o islamismo, seja a religião principal, com o catolicismo, o hinduísmo, shintoísmo e assim por diante, mas a gente nunca teve um estado com o judaísmo, né? No seu cerne. Vai se escolher exatamente a região do Oriente Médio, o pior lugar possível para se colocar uma religião judaica, num espaço de atuação praticamente islamizado. Claramente, o judaísmo surge de Israel, né, que seria hoje Israel, mas surge ali na região de Jerusalém, mas não só o islamismo, não só o judaísmo, mas também o islamismo, o cristianismo e assim por diante. Então a criação de Israel já era uma grande polêmica, ainda é uma grande polêmica. Então o nome usado no cotidiano não é dos mais legais e nos remete a uma lógica eurocêntrica e preconceituosa de chegar à região. Não sei se vocês têm essa percepção
quando vocês estavam na escola, mas eu ouço às vezes de muitos alunos a ideia de que o Oriente Médio parece que está no meio do nada. É basicamente essa ideia da sua criação. O Oriente Médio é uma nomenclatura muito eurocêntrica, porque dá a ideia de que é um espaço que está entre a Europa e a Ásia. E pior do que isso, existe uma região na Ásia que ela é de menor importância. Vamos dizer assim que a região da Ásia que tem importância histórica seja a China, da região chinesa, indiana e japonesa. Essa parte aqui não tem muito legado, um legado apenas da antiguidade, não tem nada muito ali para ser pensado. Não, mas isso é uma visão eurocêntrica. Essa visão é construída, e ela é construída com um objetivo. Esse objetivo é sempre de deslegitimar essa região e de colocar essa região como um centro de não tão importância. Então, um lugar que pode ser descartável, o que é um absurdo, mas é basicamente isso. Antes de mais nada, o projeto de Oriente Médio é um projeto de destruição, não um projeto de construção. A gente viu na África que o projeto era de tentar, vamos dizer assim, educar aqueles corpos, seja na África islamizada, seja na África abaixo do deserto do Saara. Ali era uma visão determinista, cristã, um determinismo assim, industrial da Europa que destruiu todas as estruturas dos mais de 50 países do continente africano. A gente viu na Ásia, nessa Ásia mais ali perto do Pacífico, né, na Índia, que foi uma construção de reconhecimento da ancestralidade daqueles povos, porém um reconhecimento, vamos dizer assim, com certos limites. A gente tinha ali principalmente os britânicos e os franceses com certo poder naquela região, e a intervenção foi mais em protetorados ou na região dos portos, como foi na China, e no caso do próprio imperialismo japonês, né, na região da Manchúria. Aqui no Oriente Médio, tanto os britânicos quanto os franceses e até mesmo os estadunidenses, eles têm uma visão do Oriente Médio apenas de exploração. Então eles não querem colonizar essa região, mas eles querem ter o quê? Poder além do político, principalmente do econômico e geoestratégico. Porque a região do Oriente Médio, ela está na região do Golfo Pérsico, ela está na região do Mar Vermelho e ela faz ligação com o Mar Mediterrâneo. Então, ou seja, é uma região muito convulsiva, então é uma região muito importante, e até mesmo para os russos, né, que vão surgir um pouco depois. Então aqui a gente tem no mapa do que seria, vamos dizer assim, o Oriente Médio no seu sentido cultural. Em alguns mapas, como nesse mapa que a gente viu anteriormente, o Irã ele aparece no Oriente Médio, para alguns não. O Irã, por mais que seja um país islamizado, ele tem um conceito de sociedade bem diferente dos outros países que também são islamizados na região. Mas o Oriente Médio ele pode ser incluído dentro dessa lógica. A própria Turquia, no caso, o próprio Irã, mas esse mapa aqui que eu trouxe, eu acho que ele é interessante porque é uma visão do Oriente Médio dentro da lógica religiosa. Então a gente tem o Iraque, a gente tem a Síria, a gente tem a Jordânia, a Arábia Saudita, os países ali ricos, né? O Catar, Emirados Árabes Unidos, a gente tem ali o Bahrein, a gente tem o Iêmen, a gente tem o Omã, Egito, Sudão do Norte e Sudão do Sul, Líbia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia e Etiópia. E Etiópia não, Somália. Essas regiões que estão pintadas de verde ou azul, não sei, essas regiões são regiões em que, em tese, podem ser colocadas dentro do Oriente Médio. Então, ou seja, o Oriente Médio é bem amplo. A própria ideia de árabe é muito, muito complexa, né? Porque árabe pode ser uma língua, árabe pode ser uma denominação étnica, pode ser uma denominação cultural, mas o árabe não existe, mas assim, não existe uma língua árabe universal, né? O arabismo, vamos dizer assim, ele é fluido, ele não é determinado, não tem uma regra geral. Então é muito complicado se dizer se eles são árabes, se eles são islamizados, mas todos eles têm essa lógica religiosa muito forte. E é isso que vai juntar a maioria deles nos diversos conflitos que a gente vai ver ao longo dessa aula. Então a gente vai pegar agora um conceito do Eduardo Said. O Eduardo Said ele é um antropólogo, historiador, filósofo, um contemporâneo da área de humanas. O Eduardo Said ele é muito importante porque ele já caiu inclusive no vestibular e porque ele tem um conceito de orientalismo.
Esse conceito de orientalismo que eu falei na aula passada, na Guerra Fria na Ásia, ele aparece no Eduardo Said, porém no outro contorno. O Eduardo Said, ele é palestino, isso mesmo. Ele é dali do Oriente Médio, dessa região, ele sabe o que ele está falando. Então, assim tanto quanto o próprio Ocidente, o Oriente é uma ideia que tem uma história, uma tradição de pensamento, o imaginário e um vocabulário que lhe deram realidade e presença no e para o Ocidente. As duas entidades geográficas, portanto, sustentam e, em certa medida, refletem uma a outra. O Eduardo Said diz que se existe a criação do orientalismo, então existe a criação do ocidentalismo. Porque se eu, enquanto Ocidente, não me coloco nomenclaturas, coloco uma inferioridade no Oriente, então significa que eu estou construindo uma superioridade do Ocidente. Então, quando eu coloco que a cultura oriental, essa cultura do Oriente Médio, é uma cultura bárbara, eu estou falando que a outra cultura, que é essa cultura ocidental, ela não é bárbara, ela é civilizada. E dentro da ideia da cultura ocidental, o que é a cultura ocidental? Essa cultura ocidental inclui os latinos, por exemplo? Inclui os Estados Unidos? Não, é uma cultura ocidental que majoritariamente está centrada dentro da ideia de Europa. Então, ou seja, a criação do orientalismo, a criação que o Oriente Médio é uma região só de homens-bombas, de pessoas que não seguem leis, as leis são bárbaras e assim por diante, é muito complicado. Por exemplo, a gente viu na aula de África a situação da Argélia. A gente vê hoje na França diversos atentados que estão acontecendo por causa de orientação religiosa. Isso é nada mais nada menos do que um reflexo de como a Argélia não foi inserida dentro do contexto neocolonial. E a Argélia, se a gente for pensar assim, também faz parte desse Oriente Médio. Ela está indiretamente nesse conceito, nesse bojo. Por exemplo, a Argélia participa da Primavera Árabe. Então, ou seja, o projeto de colonização, o projeto neocolonial, que aqui acontece também no Oriente Médio, ele cria essa lógica de que o oriental, esse povo, essas populações que estão vindo da Ásia, seja do Oriente Médio, seja do subcontinente indiano, seja nos estepes ali entre Cazaquistão, Kirguízia e assim por diante, seja na região desértica da Mongólia, da China, na Sibéria russa, na região japonesa, na China, no sudoeste asiático e assim por diante, cria essa ideia de que essa população não é, vamos dizer assim, não segue uma lógica. Essa lógica deles é uma lógica exotizada. Então ela tem que ser reorientada. Isso é importante porque, aqui voltando no caso francês e argelino, porque aqui a gente também não está muito distante, né? Porque a própria ideia de Israel, de Líbano, de Síria, está dentro dessa lógica. Quando a Europa pauta que todos os povos islamizados são perigosos dentro da sua estrutura social, isso é nada mais, nada menos do que não conseguir, vamos dizer assim, como posso dizer, entender o seu projeto de nação. Se a gente for pensar o caso da França, e a França vai ter atuação aqui na região do Oriente Médio muito forte, mas principalmente na região da Argélia, da Tunísia, da Líbia, a gente percebe nessa lógica de nação europeia, nessa lógica de nação francesa, de que o argelino não faz parte dessa lógica, porque a cultura dele não é válida, porque a religião dele não é válida. E quando você vai excluindo esse grupo constantemente, você vai fechando possibilidades de ele se inserir num projeto de nação e principalmente num projeto de globalização. Então por isso que a onda de xenofobia com as populações islamizadas é muito forte, porque em nenhum momento, nesse contexto do século XX, que é o que a gente está falando, esses povos foram inseridos dentro dessa lógica. Então é muito difícil, porque eles já têm problemas internos, esses países do Oriente Médio, esses países do Norte da África, eles têm os problemas deles internos. Quando eles entram em contato com os países da Europa, eles entram nessa complexidade da sua estrutura social, da sua estrutura de nação. E quando a Europa sai, abandona ou é vencida no projeto neocolonial, ela deixa um rastro de destruição dentro desses países, nas suas fronteiras, e nos cidadãos que saem das suas respectivas fronteiras e vão morar na Europa.
E isso aqui não acontece só na França, isso acontece em Portugal, por exemplo, com os brasileiros que moram em Portugal, que são super, vamos dizer assim, maltratados, seja na ideia de sociedade, seja na ideia de xenofobia mesmo. Isso acontece na Espanha, isso acontece na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha isso é muito latente, principalmente com os povos indianos que vão para lá e principalmente com os negros que vão passar por todo o processo neocolonial. Então, ou seja, o projeto neocolonial dentro do Oriente Médio principalmente gera uma ruptura social, uma ruptura de inserção dessa população na lógica de sociedade mundial e assim por diante, ok? Então isso é muito importante. Então, no chamado neocolonialismo, mas no seu fim, na verdade, se inicia a busca dos grandes países industriais da época de ter o controle da região. Então, assim, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos vão, ao início do século XX, buscar na Península Arábica o controle estrangeiro da região. É muito importante a gente ter em mente que o petróleo era o principal produto, a principal matéria-prima no processo de revolução industrial do meio para o final do século XIX. Então, ou seja, ter petróleo era muito importante. O petróleo vai ser descoberto, ele vai ser perfurado pela primeira vez nos Estados Unidos. Só que o petróleo nos Estados Unidos ele não era em grande quantidade. E além de não ser muito de grande quantidade, ele não tinha uma boa qualidade. Quando se descobre que existia petróleo, e não era pouco petróleo, era muito petróleo na região do Oriente Médio, esses países neocoloniais, e não é coincidência, se Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, que são as principais potências industriais desse período, eles vão pegar no petróleo exatamente a matriz energética do seu processo industrial. Então, isso aqui é muito importante, eu acho. O neocolonialismo dentro do Oriente Médio não era um projeto de habitação daquela região. Isso é muito importante. Era uma interferência direta política. Não é à toa que os gasodutos eles vão ter que passar por exemplo, você sai do Iraque tem que ir para o Oriente Médio. E para você ir até o Oriente Médio, você vai ter que passar por vários países. Se você tem um gasoduto que está saindo ali no Mar Vermelho, você tem que ter contato com a Arábia Saudita, porque se você não tiver, vai dar problema. Você tem que ter aliança com o Egito, senão vai dar problema. Então, ou seja, ter posse dessa região do Oriente Médio nesse período da Primeira Guerra Mundial era essencial. E, principalmente, o Império Turco-Otomano controlava boa parte do Oriente Médio, ou pelo menos essa parte próxima ao Mar Vermelho, o Canal de Suez, e a região ali do Mar Mediterrâneo, dessa parte asiática. Então era muito complexo, era muito difícil ter acesso. Então a Primeira Guerra Mundial ela vai ter no Oriente Médio um papel muito importante, porque tanto franceses quanto britânicos e estadunidenses vão lutar contra o Império Turco-Otomano para ter posse dessa região. Então isso aqui é essencial vocês terem em mente. Isso não vai ser uma coisa assim muito clara, né? Mas é importante saber que os principais países de petróleo os principais países exportadores de petróleo, produtores e exportadores de petróleo são exatamente na região do Oriente Médio. E eles vão ter protagonismo muito forte na década de 60 e 70, né? Não é à toa que em 79 a gente vai ter a crise do petróleo, em que os protagonistas dessa crise vão ser exatamente a Arábia Saudita, o Iraque e o Irã. A gente tem aqui no mapa os principais países produtores e exportadores de petróleo. E a gente tem exatamente aqui o Equador, a Venezuela é um dos maiores produtores. A gente tem Angola, a gente tem a Nigéria, a gente tem a Argélia, a gente tem a Líbia, a gente tem a Arábia Saudita, a gente tem o Iraque, o Irã, Emirados Árabes Unidos, Catar, o Bahrein, e aqui a gente tem, se eu não me engano aqui, é o Congo. Não, é o Congo? É o Congo, exatamente, é o Congo. É um dos Congos. Enfim, você perceba que as principais intenções da Europa, e onde teve os principais conflitos, como por exemplo Argélia, Iraque e Irã, vão ser zonas de influência, seja de britânicos, franceses ou estadunidenses. Claramente hoje num contexto mais moderno, a gente pode dizer que a Venezuela também faz parte desse contexto. Mas a gente já viu Venezuela, inclusive, naquela nossa aula de América Latina.
o grande destaque, talvez o grande estopim do conflito, porque acaba a Primeira Guerra Mundial, esses países vão ter um pouco de controle dessa região. Só que quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, tanto a Grã-Bretanha quanto a França já não tem tanto fôlego para intervir nessa região. Não é à toa que um dos planos de Hitler era exatamente ter acesso ao Iraque, né? Não só do Hitler, mas também da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, era ter acesso ao Iraque, na famosa estrada de ferro Berlim-Bagdá, exatamente para o quê? Para levar esse petróleo iraquiano para a região belinense, ou seja, era uma coisa muito complexa. Mas só que acaba a Segunda Guerra Mundial, tanto a França quanto a Grã-Bretanha perdem o seu poder de influência na região. E aí quem vai chegar nessa história é Israel. Em 1948, com a resolução 181, se obrigava-se a criar um Estado judeu na região com autonomia e reconhecimento mundial, menos dos estados da região, ok? A criação de Israel é importante vocês saberem porque ela é uma tentativa de reparação histórica que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma interferência histórica na região do Oriente Médio, porque ali já existia Jordânia, Transjordânia e a Palestina. Quando Israel é colocado ali, a ONU e os diversos outros países vão dizer que a Palestina não era um país, era apenas uma região que deveria ser ocupada. Isso era muito complexo porque os judeus, um dos lugares, por exemplo, que eles poderiam ser colocados, se criar um Estado judaico, era exatamente na Argentina. Mas a Argentina não ia ceder espaço. Então eles vão criar um legado, uma junção histórica religiosa. Então a criação de Israel está muito também ligada a um determinismo religioso, de que por ser o berço da religião judaica, talvez a primeira grande religião monoteísta, essa seria o princípio de um Estado judaico, o que é na verdade uma grande mentira, né? Ali já existia um grupo populacional, um grupo étnico, e ali ele tinha todo o seu poder, todo o seu espaço de atuação. Então, assim, antes, por exemplo, da criação do Estado de Israel, já durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, se cria o que seria a Liga Árabe de Nações, no Protocolo de Alexandria, em que se criava assim uma união árabe para atender às dificuldades econômicas, políticas e externas do mundo árabe. O grande sonho era o grande objetivo da Síria, da família Saad, era exatamente criar um grande Estado árabe, que seria exatamente uma espécie de sucessão do Império Turco-Otomano na região. Só que isso nunca foi para frente, né? E aí, quando em 1948 se coloca um Estado judaico ali na região, gera um boom maior ainda. Então, quando Israel é criado, os Estados Unidos vê a grande oportunidade da sua vida de ter um Estado satélite na região. A União Soviética já tinha um Estado satélite na região, que era exatamente a Síria, e o Iraque, e o Irã. Então, ou seja, vocês percebem que a Guerra Fria ela vai voltar aqui para a região do Oriente Médio, exatamente na preocupação energética, beleza? Só uma reparação, o Irã era aliado nesse período até 79 dos Estados Unidos, tá? O Afeganistão e a Síria eram da União Soviética. Os Estados Unidos teve como grande aliado principal a Arábia Saudita e depois Israel. Mas nesse momento de Guerra Fria, tanto os estadunidenses quanto os soviéticos veem no Oriente Médio uma possibilidade de recurso energético e geoestratégico. Por que geoestratégico? A Síria era um ponto estratégico exatamente para o mar Mediterrâneo, coisa que a Rússia, no caso a União Soviética, não tinha. O território da União Soviética fica muito longe ali, fica ali mais principalmente no Mar do Norte. Enquanto os Estados Unidos via em Israel também uma possibilidade de monitoramento da região desses países islamizados, árabes, contra os Estados Unidos e na região do Oriente Médio, principalmente da Síria. Então, ou seja, o Oriente Médio ele se torna exatamente
um certo ponto de pólvora ali na região. Então as guerras entre Israel e os vizinhos vão ser essenciais nesse contexto todo, beleza? Em 1967 vai ter o primeiro grande conflito, que é exatamente a Guerra dos 6 Dias. E em 1973 a gente vai ter o outro conflito, que é a Guerra do Yom Kippur. Essas duas guerras são conflitos de Israel, principalmente com libaneses, com jordânicos, com egípcios, e eles vão ali lutar entre si exatamente por causa do avanço israelense na região e tudo que estava acontecendo. Então a gente vai ver aqui no mapa como que esse avanço aconteceu. Então em 1947 a gente tem nessa parte verde a Palestina, e nessas partes ali que são cinzas o que seriam os povos judaicos na região. Então, ou seja, já em 47 a Palestina tinha uma população grande, vamos dizer assim, de povos islamizados e assim por diante. Se a gente olhar o mapa da partilha, né, ou plano de partilha que era de 1947, a região de Jerusalém, que está ali em amarelo, seria uma zona administrativa da ONU. Então essa zona amarela, que seria Jerusalém, seria um estado neutro. Então, ou seja, não teria ação política de nenhum dos países. A gente percebe também que a Palestina ela ficaria em torno dessa região, dessa zona administrativa, e teria algumas regiões ali, principalmente ao norte, nas colunas de Golã, que faria, no caso, a fronteira com o Líbano, e nessa parte sul teria também uma parte ali também de palestinos. E essa parte cinza, né, a gente estaria em 3 momentos. Então a gente teria Israel ao norte, nessa zona central e nessa zona sul. Em termos assim, se a gente for olhar assim de fora, dá a impressão de que é um pouco mais igualitário. Entre 1949 e 1967, e 67 é sempre bom a gente ter em mente, que é exatamente o que? A Guerra dos 6 Dias. A Palestina, ela era essa parte verde, então era vista por Israel como uma região, e nessa parte sul aqui, que é nada mais nada menos, está no meio do nada, porque ao lado disso, né, na fronteira com o Egito, é uma região de deserto, e essa parte de Israel é uma região de deserto. Então, ou seja, a Palestina está colocada praticamente isolada do mundo. E a grande parte seria de Israel. E o que é a Guerra dos 6 Dias? Né? A Guerra dos 6 Dias é o conflito que Israel vai, nesse mapa aqui do lado presente, ocupar a parte não só sul da Palestina, mas principalmente parte do canal de Suez, que era uma parte egípcia. O canal de Suez ele é super importante porque ele faz a barreira geográfica do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Então, ou seja, todo o petróleo que vem do Mar Vermelho tem que passar pelo canal de Suez para chegar no Mar Mediterrâneo. Isso era super importante, principalmente para os países europeus, porque era uma via mais rápida, e é uma via mais rápida, porque imagina, você tem que descer todo o Atlântico, todo o Índico, faz a volta, faz todo o Atlântico até chegar, por exemplo, nos Estados Unidos. Então isso era um grande problema. Então Israel queria ter esse controle geopolítico, o Egito vai lutar com Israel na Guerra dos 6 Dias, o Líbano também, a Síria também, todos perdem. E em 6 dias, o Estado de Israel, que passa, vamos dizer assim, vou aqui falar um número, uma porcentagem bem, assim, só para vocês terem em mente o tamanho. O Estado de Israel ele vai aumentar, vamos dizer assim, em 70% do seu território, porque é basicamente isso que acontece. E no presente, né, a gente tem aqui já o que seria Israel. Israel ele tem o domínio total da região, e em algumas áreas tem presença de palestinos, no caso os árabes. Então, ou seja, qual é o principal conflito? Por que os israelenses têm essa preocupação com essa região? A Guerra do Yom Kippur, por exemplo, é uma coisa muito, muito clara. Os israelenses, o Yom Kippur é um feriado religioso de Israel, do povo judaico no total. E o Yom Kippur foi usado pelos libaneses para atacar Israel, já que o exército estaria resguardado. Não dá certo, essa é a verdade. Israel é um dos principais países em termos de exército no mundo,
Então, atacar Israel você tem que estar muito, mas muito bem preparado, tem que ter muita coragem. Os libaneses fizeram isso e se deram mal, essa é a verdade. Isso é muito importante porque o Egito vai assinar o Tratado de Paz, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, quando a gente vai falar país por país. O Egito ele vai assinar o Tratado de Paz exatamente para tentar amenizar a situação local. Mas só que o fato é que tanto o presidente o Nasser quanto o Sadat, que vão ser os presidentes egípcios até o Tratado de Camp David, todos esses presidentes vão ser duramente criticados, não só pelos egípcios, mas também pelo mundo árabe. Porque o Egito ele pede a Guerra dos 6 Dias, ele pede a Guerra do Yom Kippur. E o que o Egito vai fazer? Ele vai fazer um tratado de paz com Israel. Só que ele faz o tratado de paz em nome dos países árabes. E os países árabes não reconhecem isso. Então é um grande conflito até hoje. Não é à toa que o Egito ele pede protagonismo no mundo do Oriente Médio a partir da década de 70, e quem vai assumir esse protagonismo do mundo islamizado vai ser exatamente os iranianos e os iraquianos. E os iranianos é essencial. É um assunto que não tem caído muito no vestibular ultimamente, mas eu acho que vai cair com o passar do tempo, que é exatamente a Revolução Iraniana. Então, a Revolução Iraniana ela representa o processo histórico que derruba o Shah Reza Pahlavi e instala em 1979 a República Islâmica do Irã. É o primeiro estado regido constitucionalmente pela religião islâmica e o maior antagonista dos aliados dos Estados Unidos na região. O Shah Reza Pahlavi ele era uma espécie de marionete dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pegavam muito e lucrou muito com o petróleo iraniano. E o Irã é fronteira com o Afeganistão, que era uma zona de influência da União Soviética. E o Irã também fazia fronteira com o Iraque, que também vai ser objetivo dos Estados Unidos no final dos anos 90, mas isso aqui a gente não vai falar hoje. O que é importante vocês terem em mente nisso, né? Que a Revolução Iraniana ela é uma ruptura do mundo do Oriente Médio. Não é uma ruptura geral, não são todos os países vão ser afetados, mas a Revolução Iraniana afeta a estratégia geopolítica na região. O Irã ele vai se tornar uma grande potência no sentido de influência. Não é uma grande potência econômica, é uma grande potência energética, mas não é uma grande potência econômica que interfere nas coisas. Mas é um estado antagônico, né? O Irã, junto com a Venezuela não, com a Coreia do Norte. A Venezuela está nesse grupo? Não lembro. Mas, por exemplo, o Irã vai ser alçado ao mesmo nível da Coreia do Norte de perigo para os Estados Unidos, né? Então, para vocês terem em mente. A Revolução Iraniana ela ataca diretamente os estadunidenses. A maioria deles vão ter que sair da região, ou forçados, ou porque foram perseguidos. Tem um filme chamado Argo, que ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive, e ele conta exatamente de maneira bem verídica, porque aquilo ali de certa forma aconteceu. Ele conta como foi o processo de saída da embaixada dos Estados Unidos do Irã, de Teherã, para voltar aos Estados Unidos. É uma coisa bem assim, cinematográfica, bem interessante. O interessante é que o Irã é o único estado no mundo, no caso, pensando a religião islâmica, em que a sua constituição é baseada na religião. Então é um estado que para muitos é chamado de fundamentalista, porque tudo o que acontece, seja nos âmbitos econômicos, sociais, assim por diante, passam por volta da Sharia, que é um dos livros dos xiitas, que é o grupo religioso do Irã. O Irã é o maior país xiita, se não me engano, do mundo. Não sei se é o maior do mundo, mas é o que tem toda a sua estrutura social em torno dessa lógica. Então, ou seja, o Irã é um país muito complexo e é muito importante nessa região. Beleza? Então é isso. Então agora a gente vai analisar país por país, que agora vai ser o momento mais tenso, se assim podemos dizer, da aula. Beleza? Então o que é importante a gente ter em mente? A gente tem em mente que esses países são essenciais nessa lógica, beleza? E pensar também como que tudo isso interfere nesse processo de nação, se assim podemos dizer, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem, no caso, a União Europeia,
e os Estados Unidos são forças externas. E aqui é pensando a Guerra Fria e o presente, tá? Agora a gente sai um pouco da Guerra Fria. A União Europeia, ela tem um forte laço com Israel, assim como os Estados Unidos. Então, Israel, ele é meio que um estado europeu na Ásia. Não é à toa que tanto no festival, tem um festival muito famoso na Europa, que é o Eurovision, e o Eurovision, ele é nada mais nada menos que um concurso de músicas dos países europeus. Só que Israel participa do Eurovision, que é uma coisa mais bem engraçada. Israel também participa de todas as eliminatórias esportivas no lado europeu, tanto de futebol quanto de basquete, qualquer outro esporte. Israel está dentro da lógica europeia e não da lógica do Oriente Médio. Só para vocês perceberem como que Israel é totalmente renegado por todos os países vizinhos dele. Os Estados Unidos, ele tem um grande problema, ele tem um problema ali na região, porque ele é aliado de Israel, mas ao mesmo tempo ele é aliado da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é inimiga, assim, nomeada, de Israel. Dentro desse quadro, o Egito, ele hoje é aliado de Israel, mas ele não é tão assim afetivo com os Estados Unidos. O Líbano, ele não é aliado de Israel, pelo contrário, um dos maiores grupos terroristas do mundo, que é o Hezbollah, é libanês, e esse grupo é exatamente domina, vamos dizer assim, algumas ações do Líbano. Então o Egito é a principal força pós-Primeira Guerra e se viu dentro de 2 guerras fracassadas, com Israel assinando paz com o mesmo, mas permanecendo um país vital na região. O Egito, no Tratado de Camp David, lá de 1973 ou 78, se não me engano, ele vai fazer esse processo ali de atuação na região. A gente tem a Síria, que é um outro inimigo do Estado de Israel, que se envolveu em diversas alianças, tendo como interesse uma colisão de países árabes, o que nunca ocorreu. Sendo governado desde os anos 40 pelos Assad, e hoje se encontra no pior conflito da sua história. Já a Arábia Saudita é o país que sempre manteve aliado com os Estados Unidos, porém encontrando divergências com seus vizinhos, principalmente Israel e Irã. Além disso, é a capital religiosa do mundo islâmico, sendo assim um país super protegido. Isso é muito importante porque a cidade de Meca e de Riad é a capital da Arábia Saudita, e Meca e Medina são as cidades sagradas da Arábia Saudita, faz com que a Arábia Saudita dificilmente passe por um por um ataque terrorista, por exemplo. Então isso é muito, assim, impossível de acontecer. Já Síria e Egito são países que são convulsivamente, estão passando ali por golpes, por tentativas de intervenção estrangeira e assim por diante. Assim como o Líbano. O Líbano, embora não tenha expressão dentro do mundo árabe, por ser vizinho de Israel, ele se tornou uma zona estratégica de ataques, principalmente dos grupos extremistas, como eu falei agora do Hezbollah, que começa a atacar Israel e emprega desde a década de 90 ataques à região libanesa. Só que, se a gente for aqui um pouco mais para baixo, a gente vê a Rússia. A Rússia ela vai ter forte aliança hoje com o Irã, e aqui depois da Guerra Fria, mas já no meio da Guerra Fria, o Irã já era, vamos dizer assim, partidário do governo soviético, e da Síria, né? A Síria ela vai ter uma forte laço com a Rússia, porque a Rússia tem bases militares na Síria e tem interesses no projeto iraniano, exatamente, de antagonismo mundial. O Irã ele vai ser inimigo do Iraque, que é uma das potências regionais devido ao petróleo, e foi influente nos anos 70 e 80, principalmente no apoio soviético. E após os conflitos com o Irã e Kuwait, se torna alvo dos Estados Unidos até o início do século XXI. É importante a gente saber que vai ter a Guerra do Golfo, e a gente vai ter a Primeira e a Segunda Guerra do Golfo, e a Guerra Irã-Iraque. E essas guerras vão ser exatamente pelo domínio da região, principalmente de iranianos e de iraquianos, ou seja, no contexto geopolítico, e também de protagonismo mundial. Porque Israel, ele é, vamos dizer assim, inimigo de todos os países do mundo islamizado, mas ao mesmo tempo, todos os países querem ter protagonismo sobre Israel e sobre a região. E a gente tem exatamente
é o Iraque e a Síria, né, nesse contexto, e o Irã, que é o maior inimigo norte-americano, e ainda é uma ameaça a diversos países do mundo árabe, muito devido à sua forte relação de conflito com o mundo ocidental. Hoje ele é um país que se tenta manter fiel à sua religião e ao mesmo tempo ser moderno. Então, ou seja, esse quadro aqui ele é confuso mesmo, e ali no meio tem a Palestina. Porque, assim, e agora voltando aqui, né? A Palestina, ela não é, vamos dizer assim, uma zona que todos os países são partidários. Né? Ninguém é militante na região da Palestina. Os interesses desses países giram mais em torno de desestabilizar Israel do que necessariamente de apoio político da Palestina. Eu te garanto vocês, né, principalmente, o projeto de Oriente Médio, ele é para ser assim. Né? A Europa, principalmente após o processo neocolonial, dos Estados Unidos também, principalmente na Primeira Guerra Mundial, fez essa região um grande problema. E esse é o grande sério. Então, para encerrar a aula, como a gente viu até aqui, os conflitos dentro do mundo árabe estavam longe de serem orgânicos, ou estão longe de serem orgânicos. Em outras palavras, desde o início do século XX, os interesses econômicos e estratégicos na região, bem como as relações de inimigo em comum, foram meios e estratégias de permanência de elites religiosas, familiares e militares dentro destes países. Uma ação do Ocidente que criou uma crise dentro do Oriente. Isso aqui é essencial, porque assim, ó, a maior frota aérea de luxo internacional do mundo está nessa região do Oriente Médio. A gente tem, por exemplo, a Etihad, a gente tem a Qatar Airlines, a gente tem a Emirates, que são ou do Qatar, no caso a Qatar Airways, ou no caso a Etihad e a Emirates, uma em Dubai e a outra em Abu Dhabi, no caso a Emirados Árabes Unidos. Esses países, assim como o Bahrein, são califados, né? São vários reinos de reis que estão ali há gerações ali naquela região e enriquecem, são muito ricos, seja no turismo, seja no petróleo. Mas ao mesmo tempo você tem o Oman e o Iêmen, que estão ali na região mais assim extrema, lançados no Oceano Índico, que são países super problemáticos, são países que passam por diversas intervenções dos Estados Unidos, são países que passam por diversas ações de intervenção locais e se interfere principalmente na desigualdade econômica e social. A gente tem a Arábia Saudita, que é um país super rico na região, mas super desigual. É um país que não é regido, por exemplo, na Constituição pelo Islã, mas que tem na sua estrutura social sérios problemas, né, que impedem um crescimento um pouco mais avantajado. Mas ao mesmo tempo é um país super importante na região e é um país muito rico. Ao mesmo tempo você tem o Líbano, que é um país que tenta ali criar vamos dizer assim, uma estrutura social, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque passa por uma crise econômica muito forte. A gente tem a Síria, que precisa nem dizer, que tem um conflito interno que envolve os Estados Unidos, Rússia, o Kurdistão, a Turquia, o Iraque, o Estado Islâmico, e é uma loucura aquela região por causa de uma família que está no poder desde os anos 40. A gente tem o Iraque, que passou por diversos ataques dos Estados Unidos, de iranianos, de sírios, dos curdos, do próprio Estado Islâmico. É um país que é meio que uma Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente dividido. Você tem o Irã, que é um país super em desenvolvimento, mas é um país super desigual, um país que quase ninguém tem acesso, vamos dizer assim, a uma qualidade de vida das melhores possíveis, mas que tenta se estruturar dentro de todos os embarques com os Estados Unidos. O Irã é uma região de cérebros muito inteligentes, grandes universidades existem no Irã, e culturalmente o Irã é o país mais rico do mundo. Né? O Irã é herdeiro do Império Persa, por exemplo. E a gente tem ali, por exemplo, Israel, que está ali tentando manter uma estrutura, mas que ao mesmo tempo é super complicado, porque tem a região da Palestina que eles não reconhecem, mas eles somente atacam, expropriaram toda a região de terra. A gente tem a Jordânia, que está ali no meio dessa loucura toda, e ele tenta ser uma zona neutra. Então, ou seja, o Oriente Médio é um complexo muito grande. Se você não tem um golpe militar, se tem uma família que está ali no poder há muito tempo, ou você tem uma intervenção externa muito forte, mas o principal, quase nenhum país do Oriente Médio tem uma, vamos dizer assim, uma organização local. E isso tentou acontecer, vamos dizer assim, visível na Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela vai ter força no Egito, vai chegar na Líbia, vai chegar na Tunísia, vai chegar na Argélia,
e vai tentar chegar no Oriente Médio, na Síria, no Líbano, mas perde força. A Primavera Árabe tem esse nome exatamente porque era um renascimento do povo tentando ter espaço nessa organização estrutural, econômica, social e política. Então, ou seja, o Oriente Médio ele é muito complexo, porque ele é feito para ser daquele jeito. Porque quanto mais complexo e quanto menos soberania popular existir, melhor é a intervenção europeia e dos Estados Unidos nessa região. Então isso aqui é muito importante, tentei aqui passar para vocês um viés mais histórico da região do Oriente Médio, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês falem aí e assim por diante. Não se esqueçam que dia 13 a gente vai ter um sprint, que vai ser uma resolução das provas da Unesp de 2020, 19, 18, 17, 16 e 15. Então, ou seja, vão ser 6 provas, vão ser basicamente 90 questões que a gente vai fazer, e a gente vai fazer essa revisão aí para vocês se localizarem na prova da Unesp. Gente, é isso, até mais e tchau.